Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Nós vamos ler o versículo 8. Depois vamos ler o capítulo 7, o versículo 55. Versículo 8 diz assim a minha tradução: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora vamos lá para o capítulo 7, e o versículo 55. Isso, capítulo 7, versículo 55. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, deixando suas vestes aos pés de um jovem ainda chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, ele adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém? Assente-se, por favor. Semana passada eu falei sobre um tribunal interno, sobre um pródigo que nós acompanhamos um pouco da vida dele, chamado Judá. Alguém que por uma tristeza muito forte se afastou do pai e se afastou dos irmãos, mas que só teve desgosto na vida, a morte dos filhos, a morte da esposa, e quando ele se chocou ali com ele diante de um espelho, parando de acusar, é você, ele percebeu que ele era essa tragédia, e então ele decide voltar para a casa do seu pai. Semana retrasada, a mensagem foi sobre o filho pródigo, sobre alguns pontos interessantes sobre o filho pródigo, mas agora eu quero que você preste atenção, porque se você, dentro desse contexto de filho, eu e você, não voltar os nossos olhos para Deus, para a sua palavra, para Jesus indenizador, facilmente seremos atingidos, provocáveis, sensíveis além do que convém, e Satanás consegue deslocar uma pessoa assim facilmente. Nós somos, hoje em dia, muito ensinados a sermos sensíveis demais. Meu irmão, olha para cá. Se você é solteiro, você quer permanecer solteiro? É um grande desafio na vida. Se você é casado e quer permanecer casado, é um grande desafio na vida. Por quê? Porque não existe um caminho fácil quando se trata de relacionamento. Está vendo essa pessoa bonita que está do teu lado aí? Por fora está está de tip-top, está a coisa mais bonita. Por fora essa pessoa sorri, vem no culto arrumado, mas você já viu essa pessoa no pior dia da vida dela? Quando o time dela perdeu, já viu essa pessoa no pior time? Já viu essa pessoa defendendo qualquer político? Ou desprezando qualquer isso? Já viu essa pessoa do teu lado quando as coisas dão errado? Ou com dor de cabeça? Ou com tensão pré alguma coisa? Ou quando, no caso dele, tem um boleto para pagar amanhã forte? Uma multa chegou? Eu não sei. Já viu essa pessoa no pior dia dela? É por isso que conviver, ele não é fácil. Mas você já viu quanto essa pessoa faz falta? Eu lembro uma vez uma mulher veio pedir oração e falou: meu marido é minha cruz, então vamos orar para Deus tirar essa cruz da senhora. Não! Ele é minha cruz, ele é um problema, pastor, não tem ideia, mas ele é meu problema. Ele é o meu problema. Não existe
relacionamento fácil. A questão é o seguinte, Estevão ensina muito bem isso, a passagem de Estevão ensina muito bem isso para mim e para você. Se eu não aprender a me relacionar com Deus primeiro, eu não vou conseguir me relacionar com o próximo como eu deveria. Aí tudo vai ser distorcido. O meu pai é o problema, minha esposa é o problema, o meu marido é o problema, os meus filhos são o problema, o meu patrão, a igreja, aonde eu vou, meu Deus do céu, ninguém me valoriza, ninguém cuida de mim, ninguém me favorece. Aí você encontra pessoas com o discurso de que eu sou desfavorecido do país onde eu moro, eu sou desfavorecida ou desfavorecido da cidade, do meu corpo, como eu sou desfavorecido do meu corpo, olha como eu sou alta ou alto, olha como eu sou baixo, olha como meu cabelo é liso demais, olha, parece um macarrão escorrido, olha como é crespo demais, isso dá trabalho porque é creme, olha como... Eu sou desfavorecido do meu marido porque ele não fica falando o quanto eu sou isso, ou eu sou da minha esposa porque ela não dá valor, eu trabalho igual um cavalo. Ou os meus pais, eles não me dão o iPhone 11, 12, sei lá qual número que está agora. 13? Eu não sei quanto que vale um iPhone. Hã? Uns 15 mil. Olha só. Então, os meus pais não me valorizam. Por quê? Porque eu não uso droga. Eles deveriam me valorizar porque todo mundo usa droga. Mas eu não uso. E acha que... Eu acho que os meus filhos deveriam me valorizar. Quanto pai e mãe aí que abandonam os filhos, e eu volto para casa todo dia, deveriam me servir melhor, deveriam isso, deveriam... Mas quando você aprende a se relacionar com Deus de uma forma como tem que se relacionar, você passa a enxergar com outros olhos tudo. Por quê, pastor? Você aprende principalmente num momento extremo da vida, como aconteceu com o Estevão aqui. Você aprende até levar pedrada. O versículo 8, o versículo 8, do capítulo 6, ele fala de um dos grandes exemplos de alguém que enfrentou o auge da discórdia, e ainda assim teve uma postura de dignidade, uma postura de honra, uma postura de salvação. Olha, quando pessoas apresentam respeito em todo momento, já ganhou metade da batalha. A pessoa apresentou, a Bíblia fala em Provérbios, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para não te tornar semelhante a ele. A pessoa apresentou respeito, em qualquer parte, ela já ganhou metade do diálogo. Só com isso, já apresentou hombridade. As pessoas já param para ouvir ele e ela. Agora aquela pessoa desequilibrada, que fala coisas que não tem nada a ver. Eu já vi pessoas falarem bem assim. Eu já vi pessoas falarem bem assim. Olha, se estiver discutindo com alguém e você estiver perdendo a batalha na discussão, fale que a pessoa está com mau hálito. Já desmonta a pessoa. Não é coerente. É lógico que não. Isso não leva a um relacionamento saudável. Você está entendendo? Então, estar preparado para as pedradas da vida é resultado do tratamento do ego da gente. Se você estiver preparado para as batalhas da vida, meu irmão, você vai evitar muitas percas desnecessárias. Pedrada é algo que machuca. Alguém já levou uma pedrada aqui ou não? Levanta a mão. Alguns. Como que você sabe que você levou uma pedrada? Porque doeu. Você levou uma pedrada na cabeça? Meu Deus do céu. Não vou nem perguntar o que fez. Minha mãe jogou café. Olha só, esse é um ponto, né? Você leva pedrada quem está perto. Eu lembro uma vez que o rapaz chutou uma pedra, foi um tio meu, acho. Ele chutou uma pedra, e a pedra ela veio quicando, e pegou bem no ossinho do tornozelo. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas a dor eu lembro até hoje. Eu saí, como diz, galopeando. Então, os ferimentos, eles não são iguais. Assim como nós não somos iguais. Há pessoas mais sensíveis do que outras. E porque nós não somos iguais, não queira que a pessoa tenha a mesma capacidade que você tem de suportar afrontas, adversidades, pedradas. Tem gente que é como aquela música lá do sensível demais. Eu sou alguém que chora. Às vezes cometemos o erro de ser insensíveis demais também. Poxa, só porque eu disse aquilo,
aquela pessoa já ficou chateada. Só porque eu falei daquilo de lá, a pessoa já explodiu, chutou o gato e saiu de casa. Olha, nós não podemos medir a dor das pessoas por nós mesmos. Tem uma cultura, tem um temperamento, tem uma capacidade, tem alguma coisa que nos faz ser diferente de outras pessoas. Somos indivíduos, e isso descaradamente declara para mim e para você que a dor, ela vai ser diferente de um para o outro. Então, nunca a gente pode minimizar a dor do outro, por exemplo. Nunca a gente pode fazer isso. Mas eu faço aqui uma observação diante disso. Tem indivíduo que é sensível demais e pensa que poeira é pedrada. Existem alguns sem pele, que qualquer vento que leve pó faz essa pessoa sentir exageradamente. É melhor essa pessoa tratar o seu emocional. Se alguém alterar um pouco o tom de voz, mudar um pouco a entonação, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Mas esse comportamento, ele denuncia o auge do orgulho de alguém. É um extremo, mas é grosso mesmo, é grossa mesmo o jeito de falar. Poeira às vezes parece pedrada para essa pessoa. Só que quem recebe a pedrada é que sabe se dói ou não, ou quanto dói. Não adianta você querer justificar que jogou fraquinho, tá? Então estou sendo redundante só para ficar gravado. Porque, meu irmão, presta atenção, por que as pessoas atiram pedras umas nas outras? Eu vou destacar, tem um monte de motivo, mas eu vou destacar 3. Inveja, ciúme, vingança. Porque, peraí, aquela pessoa, eu me senti me ameaçado porque foi uma indireta, eu vou devolver a pedrada. Geralmente é assim. São os que consideram os 3 principais motivos aí, porque as pessoas se machucam uns os outros, umas às outras. Tem mais, mas eu achei importante isso. Não podem ser o que você é, não pode ter o que você tem, e não pode fazer o que você faz. E eu estou me baseando aqui na vida de Estevão. Então, primeiro, que eu achei interessante, por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam ser o que Estevão era, até por conta da cegueira deles, eles não entendiam. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia de fé, às vezes, vai parecer arrogante, vai parecer irreal, provocativo para aquelas pessoas que não entendem sobre fé. Segundo, por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam ter o que Estevão tinha. Ele era um homem com uma sabedoria do alto. Terceiro, por que atiraram pedra em Estevão? Porque ele operava sinais e prodígios. Sinais, isso é, as coisas aconteciam na vida dele, aconteciam através da vida dele. Aonde ele passava, a vida de pessoas melhorava. Aonde ele passava, a vida de pessoas eram transformadas pelo seu estilo de vida, pelas coisas que ele falava. Quarto, por que atiraram pedra em Estevão? As pessoas não estão satisfeitas com o que são, com o que têm e com o que fazem. Porque também o sucesso expõe o fracasso de muita gente. O sucesso de um expõe o fracasso, a frustração de muita gente. Então tem muita gente incomodada com o sucesso do outro. Há pessoas que vivem inconformadas consigo mesmo e por causa da inveja e do ciúme querem jogar pedra também. Eu já vi pessoas falarem isso, nós estamos construindo agora uma catedral ali, eu já vi pessoas falando, mas também? Se fosse comigo, se eu tivesse tal ajuda, se fosse tal pessoa também, se fosse isso, se eu fosse mais novo ou mais nova, também se eu fosse isso ou aquilo, também. Isso é uma pedrada? É uma pedrada. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por que uma pedrada dói tanto na gente? Por que uma pedrada dói tanto na gente? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos dizer que você está aqui no bairro São Miguel, que é o bairro que a gente mora, apelidado de Sabará. Você está aqui no bairro São Miguel, você pode ver nas placas aqui que está escrito São Miguel, e de repente,
Alguém lá do bairro Campo Comprido manda um WhatsApp para você, viu? Fique esperto aí, porque eu vou jogar uma pedra em você daqui. Você vai dar risada, você vai achar que é piada. Porque não há lógica a força humana de uma pessoa lá do Campo Comprido jogar uma pedra com a mão e a pedra atingir aqui. Então por que a pedra dói tanto? Porque ela é atirada por pessoas que estão próximas a nós, relativamente próximas a nós. Tá? Amigos, familiares, irmãos, é quem está perto, gente do nosso relacionamento. Quem que apedrejou Estevão? Pessoas da sua nação, seus vizinhos, pessoas do seu bairro, do lugar onde ele habitava, gente próxima. E é por isso que as pedradas doem tanto. E por que é assim que dói tanto? É porque as pedras, elas não são atiradas simplesmente pela ausência de amor, mas elas são sustentadas pelo ódio. Por isso que geralmente ela vem desse jeito tão venenosa, porque é sustentada pelo ódio. Como que eu me preparo para isso, pastor? Como que eu aprendo a me preparar por isso? Olha, meu irmão, eu não sei se mais pessoas aqui... nós estávamos num estudo hoje de manhã, numa atualização, e eu até falei para eles, olha, ontem eu fui dormir, quase 1h da manhã, né, 00:40, quando eu olhei no relógio, eu fui me preparar para dormir. Mas uma opressão ontem de noite, uma opressão absurda, né? Que a gente ora, você percebe o clima, você percebe uma série de coisas, e eu penso assim, meu Deus, tudo que eu tive desde a minha infância foi problema com rejeição. E tudo que eu vejo, olhando as fotos da igreja, 17 anos atrás, desde quando eu assumi a igreja, foi rejeição. A quantidade de pessoas que passaram pela igreja, a quantidade de pessoas que chegaram como chegaram, e que Deus levantou, mas levantou também através das nossas vidas, e da comunhão, e de uma série de coisas, e depois sai de diversas formas. Se sai bem, tudo bem, mas o nível de rejeição em várias situações, em vários lugares, você tem que tomar cuidado, você tem que aprender a levar pedrada na vida, porque você vai permanecer em pé por Cristo. Eu falo para você que é batalha espiritual, porque ontem eu estava dentro da minha casa, veio uma voz, falou, ei, deixa uma carta e tira a tua vida. É lógico que eu não vou fazer isso, mas eu sei reconhecer essa voz, que vem lá da rua, e que constantemente eu oro repreendendo. Então, esse tipo de pensamento que vem na tua cabeça, esse tipo de ideia que quer vir sobre você, porque você não consegue entender a dimensão do que eu estou falando, porque é eu que estou falando, mas talvez você se identifique com alguma situação que tenta oprimir você, frustrar, de abandono, de rejeição, de tristeza, ou de alguém que você encara, essa pessoa está sendo muito ingrata, esposa, marido, filhos, pais, seja quem for, e que quer trabalhar. Satanás, ele é um articulador, ele quer isolar você dentro de pessoas que você ama, ele quer fazer com que você não enxergue quem ama você, ele quer fazer com que você não enxergue as palavras boas, os momentos bons, o que vale a pena, ele quer tentar tapar a tua visão das coisas que virão, que são boas. Pensamentos de paz tenham a vosso respeito, diz o Senhor, mas ele quer prender você naquilo que ainda está sendo trabalhado, naquilo que te frustra, naquilo que te abala. Cuidado com isso, porque senão, sem você perceber, você acaba jogando pedra nos Estevãos da tua casa, da igreja, de pessoas que oram por você, de pessoas que contam com você, de pessoas que amam você. Você está entendendo? Então, o versículo 8, o encontro de Estevão com princípios de alguém, com preparação emocional. Essas pessoas ao redor provaram que não tinham, eram sacerdotes, eram líderes. Mas Estevão, ele estava com os olhos fitados numa direção que lhe deu sustento, lhe deu a bênção da continuidade. Você sabe o que é a bênção da continuidade, né? A bênção da continuidade, quem perdeu foi Caim. Quem perdeu foi Jacó, num período da vida dele. Porque Caim, em vez dele aprender com o irmão dele, ele teve inveja do irmão dele. Ele bateu no irmão dele com tal força, não sei se foi com a pedra, o que foi, que o irmão dele morreu.
Ele perdeu a bênção da continuidade, porque ele não tinha mais o irmão perto dele. Ele não tinha mais o pai perto dele, nem a mãe perto dele. A Bíblia diz que ele teve que andar errante na terra. Outra tradução diz que ele teve que andar vagabundo na terra, vagando. Você está entendendo? Por que disso? Ele perdeu a bênção da continuidade. Em várias comunidades terapêuticas eu vejo pessoas que já passaram várias e várias e várias vezes. Eles têm que começar uma família nova ali. Saiu de uma comunidade terapêutica, eles não conseguem viver. Perderam a bênção da continuidade. A preparação emocional, a preparação das pedradas da vida vai nos trazer a bênção da continuidade. Amém? Então o versículo 8 diz que Estevão era um homem cheio de fé e de graça. Uma pessoa cheia de fé vê o invisível, crê no incrível, espera o impossível e recebe frutos dessa semente. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa com um comportamento vitorioso. Comportamento vitorioso. Porque você vai aprendendo a se imunizar de certos comentários. Você vai aprendendo a se imunizar de certas questões, por quê? Como Paulo falou, prossigo para o alvo. Porque não é qualquer pedrada que vai abalar a ponto de desanimar você, a ponto de você sair do rumo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ser uma pessoa cheia de fé é ter um elemento importante para você continuar, porque você olha na direção que alimenta o teu ânimo. Deus está comigo. Eu creio que nada sai do controle de Deus. E quanto mais eu o conheço, eu confio na sua soberana vontade, mas eu consigo ter paz, porque Ele está cuidando. E menos atitudes desesperadas nós vamos presenciar. Você conhece aquela pessoa? Olha para cá. Você conhece aquela pessoa? Você começou a ter um diálogo com ele ou com ela em casa, a pessoa chega num ponto, não está bom para você? Procure quem faça. Conhece alguém assim? Eu conheço um monte de gente assim. Se é para você, engula. Aquela pessoa que chega num ponto emocional de desequilíbrio, que toda hora, sabe o que é? Minha vontade? Minha vontade é abandonar, minha vontade é morrer, porque ninguém me dá valor. O dia que eu faltar nessa casa, homem ou mulher, eu vejo um monte de gente falando essas besteiras, só que isso da legalidade não é para um anjo agir, não. Isso é dar legalidade para um demônio agir no emocional da pessoa, na cabeça dos filhos e toda a estrutura da casa. Palavras são espirituais. Quantas vezes você já viu pessoas com o emocional abalado, que em vez de falar, Deus está no comando. Sempre atrás veio um homem falar comigo, e ele falou assim: ô pastor, eu não aguento mais, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com ela. Começamos a entrar num assunto, se tem alguma coisa que ela discorda, e eu falo, mas amor, paixão, vida, não sei o quê, olha só, veja bem isso, sabe o que ela faz? Ela fala, sabe o que você quer? Você quer o fora daqui. Eu não aguento mais isso. Eu vou fazer tal coisa, vou fazer. Pega na mão dos filhos. Chega a fazer mala. Que emocional de lixo é esse que você entrega para Satanás? Fazendo chantagem com a família. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem isso e chega numa altura da vida que a outra pessoa sai. Então, meu irmão, Estevão era um homem cheio do quê? Pelo amor de Deus, Estevão era um homem cheio do quê? Cheio de fé. E do Espírito Santo, né? Ele era cheio de fé. E o que é fé? É uma ligação com Deus. E eu preciso aumentar essa ligação com Deus, porque fé é um músculo espiritual. Então eu preciso exercitar esse músculo para que ele tenha força. A fé vem por onde? De ouvir o quê? Shakira? Se ela falar da palavra de Deus, tudo bem. Ouvir a palavra de Deus. Quando eu escuto um testemunho, quando eu escuto fé, meu irmão, eu fico embalado, empolgado. Esse dia eu contei o testemunho, eu conto para todo lugar. Se não sabia o teu nome, Fred, agora todo mundo sabe.
Mas ele não tem problema com isso. Ele sabe que isso ajuda a vida. Eu contei no ITQ esses dias. Isso ajuda a vida de pessoas lá. O Fred sofria ataques do inferno terríveis, que só ele sabia que ele passava. A gente orava, observava, ele melhorava. Parecia aquele ataque de pânico, sabe? Dá aquela ansiedade, aquele desespero. Parece que a pessoa está morrendo no coração. E de repente ele vai para o posto de saúde e vê. Eletro, tudo, está tudo normal. Uma pressão, uma situação, um desespero disso que bate dentro, dá vontade da pessoa sair correndo, mas dá vontade de dormir, dá vontade de morrer, mas dá vontade de gritar. Está entendendo? Parece que desandou a maionese no espírito. Dá vontade de você se vomitar do teu corpo. Profunda poesia. Eu sei que ele melhorou, e um dia veio um pregador aqui, eu nem lembro o nome daquele pastor. O Fred, ele assina o nome dele, Fred. Se era no cheque, ou rede social, tudo é Fred. E de repente veio o pregador, ele parou o culto, o pregador no meio da mensagem falou, quem é Fleidervan? Aí, bugalhou o olho, a mulher sempre está ali para ajudar, cutucou ele, Fleidervan. Ele levantou, ele veio aqui na frente, o pregador olhou para ele e falou, ei, eu vi uma roda no inferno. E eles se reuniam, atacavam você, e você sentiu uma dor bem aqui. Pois Deus está livrando isso, você, assim, assado para ele. Honrou ele diante das coisas que ele falava, inclusive, de cura. Aí eu conversando com o Fred um dia no carro, acho que estava indo para o futebol, alguma coisa assim, né? E daí, eu falei, ô Fred, todo mundo tem crise de fé. Todo mundo tem crise de fé. E ele falou, pastor, realmente eu tenho. Mas quando eu tenho ou está querendo ter isso, sabe o que eu lembro? Eu lembro que Jesus me chamou pelo meu nome. Isso não alimentou a tua fé? Agora, quando eu testemunhei algo simples, mas grandioso, que serve para sustentar a vida dele e dar continuidade? Quando você escuta o testemunho, né, de uma pessoa, de outra pessoa, dos milagres que aconteceram, a fé, ela precisa ser exercitada. Então, Estevão era um homem cheio de fé. Ele era um homem cheio do Espírito, um homem cheio do Espírito Santo. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, senão o próprio Deus? Quando eu aceito Jesus na minha vida, Ele recria em mim um espírito novo e eu volto a ter contato com Deus. Então, esse contato com Deus, ele só vai ser entendido através da palavra dEle. Cada vez que eu estudo a palavra dEle, se eu me aprofundo na palavra dEle, meu irmão, eu vou entender as coisas do Espírito, porque o Espírito está pronto, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, é o que testifica a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela estava dentro do homem, mas quando o homem decidiu ser independente de Deus, o homem vomitou essa palavra. Deus usou, direcionou, falou para os homens essa palavra, e essa palavra foi colocada no papel de novo. E é muito bonito deixar lá no Salmo 91 aberto na sala, mas não tem valor nenhum espiritual, pode ser de enfeite. Essa palavra só vai ter valor quando ela voltar para dentro de mim. Você está entendendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que deixa o Espírito Santo agir na sua vida, através da sua vida, que consegue identificar essas coisas, que em vez de eu recuar no meu ministério, em vez de eu recuar na minha fé, em vez de eu recuar no meu casamento, o que eu vou fazer? Eu vou lutar por ele, com sabedoria. Segundo ponto, eu aprendo para aguentar o que vem pela frente, é essencial ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da sua palavra. Uma pessoa assim, ela tem poder e autoridade para suportar, porque ela tem algo maior do que a força da pedrada. Algo maior do que a força. Olha, se algum crente em Jesus fica todo desanimado, todo complexado, cheio de amargura, cheio de feridas na alma, por causa das pedradas, e essas pedradas, elas podem ser às vezes calúnia, injustiça, rejeição, outras coisas, mas, se você for cheio do Espírito Santo, ameniza o poder da pedrada. Ameniza. Por quê? Porque você não está olhando uma fase. Você sabe que isso vai passar porque Deus está contigo. Você suporta aquela situação, aquela ausência, aquela dor, porque você sabe que Deus está contigo. Terceiro ponto, eu aprendo no versículo 15, do capítulo 6, Estevão, todos que estavam assentados no conselho, no sinédrio,
era um centro político e religioso da época. Fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O que me dá a entender é que Estevão era uma pessoa diferente. Você tem Jesus na sua vida, e é por isso que tem a capacidade de ser diferente. É por isso que ser diferente vai ter uma reação diferente na forma com relação às pessoas. Está entendendo? Porque no mundo, quando uma pessoa joga uma pedra, cuidado, pode receber 10 de volta, dependendo do que for, e de mais lados. No mundo, quando alguém recebe uma pedrada, pode pegar aquela mesma pedra e atirar a pedra em alguém, e às vezes acaba ferindo um inocente, porque numa guerra, quem se fere mesmo são os inocentes. Mas Estevão não devolveu a pedrada, porque ele era diferente, ele tinha Jesus na sua vida, era transformado pelo Evangelho, ele tinha um estilo de vida diferente, então a reação dele era diferente. A gente vem na igreja e canta louvor, é a coisa mais linda, e eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, não é hipocrisia não, é uma busca, é uma força, nós temos que fazer isso. Só que, meu irmão, só Deus sabe o que tem nesse coração ruim às vezes, de amargura e tristeza, procurando uma oportunidade, no mínimo para aparecer, no mínimo para subir de vida e para colocar lá na internet, né? Enquanto Deus for o meu chão, as pessoas e blá blá blá. Tem gente que... Isso é a pior desgraça, expor a vida assim em rede social. Beijinho no ombro. Pior é quando o homem coloca isso. Meu Deus do céu. Mas o cristão, ele aprende a ser diferente. Os resultados da vida. É triste quando uma pessoa faz isso. E você fica triste por esse comportamento. Mas você cair na isca de Satanás, nesse rebuliço, como que você mata uma fofoca? Não dá atenção. Não dá atenção para ela. Satanás quer tumultuar a tua vida? Pronto, começa a falar. Enquanto estão falando, meu irmão, você está fazendo a obra. Foi o que falaram para a Aimee, fundadora da Quadrangular. As pessoas falam da tua vida, sei lá quantos homens você já teve. Você fala isso, diz que o sequestro que você teve não era sequestro coisa nenhuma, você fugiu com um homem. E isso aqui, e papapá. E ela falou assim, eu não tenho tempo de responder isso aí, porque eu estou pregando o evangelho. A quantidade de gente curada através da vida daquela mulher, tanto é que o ministério que só em Curitiba tem mais de 156 igrejas, só em Curitiba. Nós estamos falando de algo global. Agora vai ficar, naturalmente, uma pessoa assim, uma mulher, em 1920, logicamente quebrou tabu. Enquanto ficavam falando que rádio era coisa do capeta, ela comprou uma rádio e usou a rádio para ser a primeira rádio evangélica do mundo, transmitindo a palavra de Deus. E a rádio existe até hoje. O capítulo 7, do versículo 2 ao 53, Estevão, é o quarto ponto que eu quero chamar a tua atenção. Ele dá um show de Bíblia, um show de conhecimento em cima de quem? Em cima daqueles sacerdotes que eram PhD em estudo bíblico. Mas Estevão, ele tinha uma sabedoria do alto na revelação da palavra. Você está entendendo? Estevão entendeu o plano de salvação de Deus. Ele faz uma descrição do projeto de salvação, desde Abraão até Jesus. Ele entendeu um plano maior. Ele tinha o capacete da salvação. Essas pedras, elas ficam aqui na terra. Eu vou repetir. Essas pedras ficam aqui na terra. Esses machucados, um dia eu vou receber um corpo vivificado, transformado. Estevão compreendeu o plano de Deus na sua vida. Ele teve percepção espiritual e entendeu essas coisas. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai entender o porquê que aquela pessoa está tirando pedras em você. E você vai entender que o inimigo ele não é aquela pessoa, mas é o que está por trás daquela pessoa ou por trás daquela situação. Só quem tem esse entendimento da palavra pode compreender o objetivo além das pedradas. Porque por trás de uma pedrada sempre tem algum morto. Ô pastor, explique isso melhor. Você lembra de Lázaro na Bíblia? Ele estava atrás do quê? Uma grande pedra. Uma grande pedra. Você está entendendo?
Foi Jesus que ressuscitou. Foi Jesus que se entristeceu por aquela pessoa. Quinto ponto que me chama a atenção, capítulo 7, versículo 55 que nós lemos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde? No céu. O que eu aprendo com Estevão para suportar as pedradas da vida? Primeiro, tem que ter fé, tem que ser cheio do Espírito Santo, transformado pelo poder do Evangelho, ser conhecido da palavra para entender o mundo espiritual e tem que estar voltado para Deus. Se eu não estiver voltado para Deus, eu vou ser atingível demais. Tá? Estevão estava com a vida voltada para Deus. Meu irmão, olha para cá, para onde que você está olhando? Presta atenção na tua vida. Qual que é o objetivo da tua vida? Para onde que você está olhando? Essa é a pergunta de hoje. Há pessoas que estão com os olhos fixos para quem está tirando a pedra nele ou nela. Se você está olhando muito para quem está tirando as pedras, você está dando a oportunidade de guardar ódio, de guardar rancor de alguma pessoa. Isso não vai fazer bem. Isso vai criar em você raiz de amargura. E que vai contaminar outras pessoas também. Quando você começa a olhar para o abismo, já viu essa? Quando você começa a olhar para o abismo também olha para você. Talvez você está olhando demais para a ferida. Olha só, às vezes você está com algum machucado na mão, ou qualquer parte do teu corpo, e você está frenético ali lá no teu trabalho, na produção, e você está trabalhando, e de repente alguém fala, e esse machucado aí? Sério, eu não tinha nem reparado. Mas daí você reparou no machucado. Mas daí ele começa a doer. Daí começa a perceber que ele está ali. Você sabe quando você está com machucado, machucou um minguinho, qualquer parte do corpo, parece que o coração pulsa ali. Parece que só tem aquilo dali. Você sabe que você machucou. Parece que você está destacando isso aí. Agora, se você ficar com os olhos no alto, você não vai ter tempo da autocomiseração, do ai que dó de mim. Estevão estava olhando para Deus. E quem está voltado para Deus tem um rumo bom. Porque nós não vamos chegar aonde a gente não enxerga. Eu e você precisamos enxergar aonde nós iremos chegar. Se você está casado, você tem que se enxergar casado. Se você quer ficar solteiro, você está se enxergando solteiro. Se você quer ficar, eu não sei, Deus sabe da tua vida, mas você precisa enxergar isso primeiro aqui, ó, com a tua mente, porque a nossa mente tem duas divisões, memória e imaginação. Memória vê o passado, imaginação vê o futuro. Você vê as fotos do seu futuro, quando você olha lá para frente. Quando você já se vê vó, quando você já se vê pai, mãe, quando você se vê casado, quando você até se vê morto às vezes. Que legado você quer deixar? Tá bom? Então, quem está voltado para Deus tem um rumo bom. E se você está olhando para Deus, você tem uma visão superior. Terá uma percepção do mundo espiritual diferente. E você sabe que o mundo espiritual determina sobre o mundo físico. Quem está como Estevão, com os olhos fixados no céu, tem mais vantagens, porque tem gente olhando, mas não vê. Sabe aquela pessoa que está 200 anos na igreja? 160 anos na igreja, frequenta cultos online, presenciais, vai ter vigília não sei onde, vamos para lá. Vai ter oração, culto de oração, está aqui. Tem oração, está lá também. Tem um estudo agora, homilética, hermenêutica, exegese, teologia do alienígena, está lá. Está em tudo, mas não muda. Só alguém pisar no calcanhar. Só que Deus está falando comigo, Deus está falando com você. A gente pode até imaginar alguém, mas Deus está falando comigo e com você. Está entendendo ou não? Recebeu a pedrada? E daí tem gente que está 200 anos... mas está assim, ó, não está olhando para Deus como deveria. Tem gente que está olhando, mas não vê a lógica disso. Para conseguir ter comunhão, para conseguir congregar, para conseguir ter paz no casamento, para conseguir ter paz consigo, para conseguir ter paz no ambiente de trabalho, sempre está rivalizando.
É o tal da irmã ou do irmão que, misericórdia, é um escândalo onde vai. Agora, a pessoa que está olhando para Deus vai ter revelação de Deus para a sua vida. Algo que vai tornar real para você. Estevão viu a glória de Deus. Tem gente que olha, mas não vê, mas a pessoa que olha para Deus, olha e vê. Olha e vê. Volte-se para Deus e você vai ver a glória dele. Meu irmão, se eu me limitar olhando para as dificuldades em toda e qualquer área, financeira, ou casamento, ou ministerial, ou saúde, ou seja o que for, eu vou cansar rápido, fácil, eu vou desanimar, eu vou me entristecer, e as coisas que realmente têm valor, vão perder o sentido para mim. Aí eu vou viver para quê? Eu vou viver para os prazeres momentâneos. Eu vou ver indignado, tipo, fulano tem vantagem lá, outro posta coisa no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, e fala isso, e eu estou perdendo a minha vida, eu vou cuidar de mim, Aí você vai encontrar pessoas com essa mentalidade, sem entendimento nenhum, porque olha, mas não vê, olha, mas não consegue enxergar. A vida com Deus perdeu sentido, porque na verdade não está olhando para Deus. Pedro, ele estava andando sobre o mar. Quando foi que ele afundou? Quando ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a reparar nas tempestades, ondas, açoites e tudo mais. E ele falou, mas não tem lógica isso daí. Ele começou a ouvir tempestade. Ele começou a ouvir. Aí ele parou para ver. Ele parou primeiro. Ele ouviu, ele parou, daí ele ficou enxergando essas coisas. Meu irmão, é tanto escândalo para lá e para cá, e a pessoa, pastor, olha aí, o que rola, e pastor fez isso, e outro caiu. Agora, eu nunca vi uma instituição nesse país que ajuda mais pessoas do que igrejas, e sentam o pau na igreja, mídia e tudo mais, muita coisa comprada, porque um fruto ou outro podre cai. Não mostra os milhões que vivem fazendo a obra social, espiritual, psicológica, de adoção, de recuperação, para todo e qualquer canto. Se um país é sustentado, é por esses princípios, principalmente de resgate. Não é nada por princípio político, não. Porque a política é desestrutura. Mas é pelo estudo, a faculdade. Se fosse isso, meu irmão, eles estão desconstruindo princípios. Em várias coisas. Eu estimulo você a fazer faculdade, sim. Eu estimulo você a fazer. Lógico que sim. Mas a tua fé, ela tem que ser muito bem fundada. Enquanto você tiver os olhos em Deus, você nunca vai abandonar ministério, porque se você abandonar ministério, você está abandonando pessoas. Você nunca vai deixar um negócio pela metade. Você nunca vai deixar o teu casamento. Você nunca vai deixar a tua família. Você nunca vai abandonar a tua vida. Nunca você vai deixar a tua vida. Porque você sempre vai importar para pessoas. No meio onde que você está, você vai fazer a diferença. Estevão, ali, mesmo sendo apedrejado, ele falou, Deus, não considere esse pecado deles. Quando ele olhou para o céu, o que ele viu? Jesus à destra do Pai, assentado. Paulo, na sua última carta, 2 Timóteo 4,6, ele diz, completei a carreira, eu guardei a minha fé. Até o último dia da sua vida, eu guardei a minha fé. Como diz a música do Feliciano Amaral, verei a Jesus, verei o rosto de Jesus, verei o meu Salvador, e estarei no lugar que não vai ter nada de ruim, e que tudo vai compensar. Se você olhar nessa direção, e você se aprofundar nessas coisas que eu estou falando, você vai caminhar bem diferente, e você não vai ter medo de dar um passo para Deus, um passo para aquele que te ajuda. Imagine só, Deus criou Adão, criou Eva, só ajudou, e de repente Deus fez um apelo ali, perguntou, cadê vocês? Cadê? Estou aqui, cadê? O que eles fizeram? Atrás da moita. Você acha que Deus não sabia que eles estavam ali? Deus queria um posicionamento deles. Você é cheio de capacidade. Deus está chamando você para ajudar em ministério. Homens, mulheres, crianças, seja o que for. Mas eu não sei. Quem sabe? Mas o amor faz a gente procurar capacitação para resolver, para ajudar, para melhorar. Isso é amor a Deus. Quando o amor a Deus é transformado em amor ao próximo.
E isso é prático. E amar o próximo não significa, sabe que não é isso? Deus está chamando para olhar para Ele. Aí essas pedradas que você recebe, meu irmão, essas pedradas que você ganha, recebe, ou seja o que for, não serão consideradas a ponto de você frear ou parar. Você vai continuar batalhando, você vai continuar guardando a sua fé. Mas Deus está chamando você para um novo nível de fé. Um novo nível de fé. Mas pastor, é muito cedo, eu não sou pós-graduado ainda em língua dos anjos, sabe? Pastor, pelo amor de Deus, meu irmão, um passo, eu sempre digo isso, muda a direção de uma caminhada. Na terceira semana que eu aceitei Jesus, eu já desci as águas do batismo. Pastor Jurandir, quanto que ele aceitou Jesus? Nem sabia de muita coisa. Terceiro mês, ele via as pessoas expulsando demônios nos cultos que caía muita gente, ele foi lá expulsar também. Você não precisa fazer um curso de 36 semanas, 36 anos, para dar um passo. Não, você precisa respeitar quem está à frente, respeitar quem está ensinando, mas precisa caminhar junto, se dispor, fazer, pagar o preço, e você vai ver se a tua vida não vai mudar. Você vai ver se você não ouvir a palavra de Deus, a sua vida não vai mudar. Você não vai viver de imagem. É de dentro para fora, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Isso vai refletir através da tua vida. Você vai parar com esse medo de perder, de ser controlador com as pessoas, esse medo de ser controladora, sabe? Porque tem mulher que controla o marido de um jeito, tem marido que controla a esposa de um jeito, tem filhos que controlam, pais que controlam, meu Deus do céu! Vivem cercando pessoas e achando que o mundo conspira contra ele e contra ela. São pessoas que receberam pedradas na vida e ainda continuam olhando para a ferida e para essas pessoas e para essas pedradas. Deus quer libertar. E aí você vai entender a paz que excede todo o entendimento. Você vai entender o que é paz. Eu não estou dizendo que crise não vem. Estou dizendo que você vai aprender a lidar com as pedradas, com o emocional, com as respostas, com a postura correta. A coisa que mais dói em você é a ingratidão. Pois vão ser ingratos. A coisa que mais dói em você, talvez, é uma decepção disso. Pois você vai ter decepção. Você vai ter gente fazendo isso, abandonando, falando aquilo. Uma das coisas mais tristes que acontece com a gente é perder um ente querido. Isso vai acontecer. A gente nunca está preparado. E sempre é cedo. Minha avó faleceu com 93 anos. Minha tia, tio, irmão, fala assim, poxa, que cedo, porque sempre é cedo. 93 anos, mas sempre é cedo. Sempre é. Deus está chamando você para olhar na direção certa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Isso. Põe a mão no teu peito assim. Isso. Fecha os teus olhos e enxergue com o olhar do entendimento. Aonde que você vai chegar com aquilo que você está vendo agora, na tua vida? Pastor, eu estou vendo só tristeza, estou vendo só acusação, estou vendo só amargura, eu estou vendo só isso ou aquilo. Aonde você vai chegar, para onde você está olhando? Mas Deus está chamando você para olhar para Ele. Deus está chamando você para olhar para Ele. Deus está chamando você para dar um passo maior de fé. Um passo maior de fé. Pastor, que passo maior de fé? Para você entrar para um ministério de discipulado na igreja. Para você adotar alguma causa aqui na igreja. Na vida de alguém. Deus está chamando você para confiar nele, ser um dizimista, uma dizimista. Um ofertante na casa dele. Alguém que assuma algo. Alguém que entre para o ministério. Alguém que se apresente. Alguém que vença a timidez. Alguém que vença preconceitos. Alguém que pergunte como que é. Alguém que se voluntarie. Deus está chamando você para dar um passo maior de fé. Alguém que olhe para Ele e não tenha esse medo de que o orgulho seja incomodado pela crítica de pessoas que não entendem isso. Vão falar de mim, sempre vão falar. Eu vou fazer uma oração por você e Jesus vai ungir as tuas palavras agora nessa oração. E enquanto estiver fazendo essa oração, se você quiser falar para Jesus, sim, eu vou assumir tal postura. Eu não vou chamar você tal à frente aqui. Mas enquanto eu estiver orando por você,
e você saber que Deus está incomodando o teu coração, principalmente quando eu estava pregando, para tomar tal postura, seja ela qual for, a nível ministerial, de Deus, igreja, você vai levantar a tua mão direita lá em cima. É só um sinal, eu não vou chamar você aqui à frente, mas enquanto eu estou orando, você vai levantar a tua mão direita lá em cima, se você decidiu se posicionar com Deus, olhar para Ele, para assumir tal postura. Amém? Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, aqui, Pai, eu tenho pessoas que estão me assistindo e pessoas que estão presentes, que talvez estavam intimidados por uma ação satânica, intimidados, Pai, pelo medo de fazer e ser reprovado, intimidados pelo ser medido por alguém, intimidados pelo próprio conceito interno, Pai, de ser reprovado ou algo desse tipo, pelo comodismo da vida talvez, mas estava intimidado. Mas Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, ministra esse coração, a ousadia, porque o Senhor fez essa pessoa nascer com um ritmo de vida, fez essa pessoa nascer com um ritmo, fez essa pessoa nascer com uma disposição, e ela não pode ficar, e ele não pode ficar, Pai, com uma fé tão tímida desse jeito, tão sem envolvimento, uma fé tão, Pai, injusta, uma fé tão sem ação, tão fraca desse jeito. Ministra uma postura através dessa vida de ousadia, de respostas, e assim como era com Estevão, de sinais e prodígios. Muda, meu Pai, a semente dessa pessoa, muda o futuro dessa pessoa, muda, Pai, porque talvez essa pessoa está olhando para a amargura, olhando para a rejeição, mas Pai, usa agora essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, essa pessoa que está levantando a mão, para dar um passo de fé, Pai, consagra a palavra dessa pessoa agora, que hoje diz que quer tomar um posicionamento diferente sobre esta vida, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu quero pedir ao Senhor que usa e unge essa pessoa. Usa as mãos do pastor Jefferson agora, para que ele venha ungir essas pessoas, ungir as mãos dessa pessoa que está com a mão levantada, em nome de Jesus Cristo, para que seja ligado aos céus, em nome de Jesus. Santo Deus, usa agora, Pai, essa pessoa, vai de encontro a esta vida, talvez estava olhando para a dor, talvez estava olhando para um abuso, talvez estava olhando, Pai, para alguma coisa, mas hoje faz brilhar a luz, faz acender, em nome de Jesus Cristo, Pai, uma nova resposta, um novo ritmo, uma nova vida. Pai, se revela ao espírito dessa pessoa, se revela a alma dessa pessoa, que talvez estava tão duro para o Senhor, tão resistente, sempre achando que é cedo demais. Em nome de Jesus, ministra esta graça, ministra, Pai, essa decisão, coloca anjos para ajudar a pessoa nesses passos, coloca um anjo para ajudar essa pessoa nesses passos, pois assim, Pai, nós estamos ligando aos céus esta oração, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém.